Olá meus amigos, professor Azanak está falando, mais um vídeo do nosso projeto Viajando com seu psicólogo. Dessa vez, falando da minha experiência em uma nação muito fechada, uma nação que com certeza poucos brasileiros tiveram o privilégio de visitar. Vamos falar sobre a Coreia do Norte. Para visitar a Coreia do Norte é necessária uma verdadeira maratona. Só existe um único voo que conecta a Coreia do Norte com o mundo externo. É um voo que sai de Beijing. A única companhia aérea que faz essa conexão é a companhia aérea norte-coreana. Eu visitei a Coreia do Norte através de um pacote turístico numa agência chinesa. O país é uma ditadura ferrenha, talvez a maior ditadura do planeta atualmente, em rigor, um país altamente fechado. Muitas orientações. Primeiro, não poderia levar nenhum livro de nenhum assunto, nenhum filme estrangeiro, música, tudo proibido, inclusive no celular e tablet. E nós fomos avisados que quando chegássemos na imigração da Coreia do Norte, tudo seria revistado e nós teríamos que dar livre acesso para as autoridades. E deveríamos seguir todas as orientações dos guias. Não poderíamos conversar com os norte-coreanos livremente na rua, não poderíamos sair à noite do hotel para circular. Era permitido tirar fotografia, mas somente quando os guias davam a orientação, liberando a fotografia. Não poderíamos falar mal do regime, não poderíamos criticar a dinastia dos Kim e algumas coisas também inusitadas. Por exemplo, se tivéssemos acesso a uma revista ou um jornal que tivesse a fotografia de algum dos três líderes, teríamos que dobrar de uma maneira que preservasse a sua imagem. Fotografias de monumentos e de estátuas, não poderíamos cortar o corpo de nenhum dos Kim, sempre deveria ser de corpo inteiro. Algumas orientações que deixaram os turistas relativamente ressabiados, mas que nós já fomos preparados para o que nós iríamos encontrar nessa viagem fascinante por um país tão exótico, tão fechado, mas que permitiu algumas reflexões muito interessantes que nós podemos aplicar nas nossas vidas correlacionando com a psicologia. Estou aqui na Coreia do Norte, na cidade de Pyeongseong, vizinha a Pyongyang. E aqui estamos na Praça Central. Toda a cidade norte-coreana possui uma praça central com as imagens dos grandes líderes que estão aqui atrás de mim. A Coreia do Norte é um país militarizado. O exército é de mais de 1 milhão de homens. E onde a gente olha nas esquinas, tem soldados, militares, todo mundo uniformizado. Eu saí de Pyongyang para ir para a região desmilitarizada na fronteira com a Coreia do Sul e em 80 km de trajeto de carro, nós fomos parados 4 vezes por barreiras militares, com cancelas, soldados entravam com as AK-47, nós não podíamos olhar nos olhos dos soldados, não podíamos fotografar e tínhamos que entregar o nosso passaporte. É um país muito rígido em relação às regras. Na Praça Kim Jong-il. É aqui que todas as paradas militares acontecem. Esse é um momento muito importante. Somente 50 turistas estão aqui na Coreia do Norte hoje, porque só tem um voo de ida, um voo de volta diariamente. E dos 50 turistas, tem apenas 2 brasileiros.
Quando nós chegamos no hotel, depois do dia de tour, foram 5 dias que eu passei no país, a orientação é, olha, refeições no hotel e não podem sair. Não existe iluminação pública, o país é todo às escuras, é um país muito pobre, os cidadãos caminham nas ruas com lanternas, é algo incrível. O transporte público é super precário, então muita gente caminhando, bicicleta. E existe uma estação de metrô, mas só são 3 linhas, é muito incipiente. O Estado provê tudo, mas sempre em função do interesse do Estado. Então existe moradia gratuita, mas o cidadão não decide onde vai morar. Nem a cidade, nem o bairro e muito menos o apartamento que vai morar. Quanto mais próximo e afinado com o regime, mais benesses, mora melhor e mora mais perto dos grandes centros. O Estado dá educação, mas é uma educação que é lavagem cerebral, que é direcionada para ovacionar e para ressaltar somente os aspectos teoricamente positivos do regime. O regime oferece emprego, mas o emprego que você não escolhe, é o sistema que impõe para você. Então, o individual é anulado, subjetividade não existe, só existe a coletividade imposta por um regime ditatorial. Nos 4 cantos das grandes cidades você encontra murais com fotografias, cartazes, outdoors, exaltando o regime, os grandes líderes e também desqualificando os Estados Unidos. Você parece que está em pleno período de Guerra Fria, parece que você está nos anos 50. Então cartazes anacrônicos, pinturas meio desenhados e com foguetes apontando para a bandeira americana, soldados marchando, tocando fogo na bandeira, algo bem anacrônico e que mostra bem o ódio em relação à sociedade americana. Eu visitei as escolas da Coreia do Norte, fazendo parte de um modelo de propaganda do regime, é claro. Por isso que eles queriam turistas no país. Escola altamente rígida. Yes, I do. Do you like nature? Do you like nature? No, I don't. No, I don't. Não via barulho de criança no corredor. As crianças com uniforme impecável, com umas bandeirazinhas, uns lenços que pareciam de escoteiros. E a gente foi visitar as salas. Aula de música, 8 alunos tocando acordeon, parecendo robozinhos. Depois os turistas saíam e iam para a aula de caligrafia. Eles desenhavam os caracteres orientais e quando a gente batia palmas eles levantavam e faziam reverência. Tudo engessado, muito rigoroso. Faltava espontaneidade, não havia vida, não havia leveza. Hello, what's your name? My name's Suzy. My name's Unzu. Nice to meet you. Nice to meet you. Eu fiz um passeio pelo metrô de Pyongyang, que tem decorações de apologia ao regime, e você não ouve ninguém dando risada, não vê ninguém interagindo, eles são muito tristes, olham para baixo, são muito baixos, você percebe que tem um grau de subnutrição muito grande. Eu tenho 1,65 m, eu sou baixo, e os norte-coreanos batiam na minha orelha, eu ficava impressionado com a fragilidade, todo mundo magro, sério, rosto marcado. Dá para perceber que existe um peso, um fardo, uma dor de ser norte-coreano em função de um regime que é altamente castrador e que impede que haja liberdade, espontaneidade, criatividade e leveza. Quando saíamos pelas ruas, nenhum norte-coreano comum olhava para a gente, não havia a menor interação. Fomos bem tratados, os guias não eram agressivos, grosseiros, mas eram muito diretos. E eles sutilmente determinavam como nós deveríamos nos comportar. Então, numa reunião no hotel, dizia, olha, vocês não falam coreano, ninguém fala inglês aqui, se vocês saírem à noite sozinhos, vocês vão acabar se perdendo, vai ser uma coisa constrangedora, então é muito melhor vocês ficarem no hotel. Não havia uma pressão hostil, se não ficar no hotel você é preso. Eles não eram agressivos, mas sutil, porém firmemente, eles determinavam o que nós deveríamos fazer. Eu passei por uma situação inusitada, porque quando estava no grande
cenário onde ocorrem as paradas militares na Coreia do Norte, a grande praça da Revolução. Eu peguei minha bandeira do Bahia e mostrei para tirar uma foto. A guia pensou que era uma bandeira americana, veio correndo. O que é isso? O que é isso? Eu disse, não, é do meu time, Bahia, do Brasil. Ela, deixa eu ver. Aí quando ela percebeu que era uma flâmula de um time de futebol, ela liberou. Quando a gente tirava fotos dos monumentos, depois que eles autorizavam, eles perguntavam, tirou foto do corpo inteiro? Cortou uma parte da estátua do grande líder? A gente não, eles olhavam as fotografias. Muito rigor, muito controle, uma pressão muito grande. A comida não é muito gostosa, muito ensopados, muita coisa à base de repolho, frango, cordeiro, mas eu experimentei o prato típico, que é muito caro, não é para o dia a dia, que é carne de cachorro. Eu comi, degustei um guisado de cachorro e a carne é doce, parece meio carne de cerdo, é saboroso, mas nem dá para perceber que é carne de cachorro. E atenção, não é cão doméstico, nossos pets são cães específicos criados em grandes fazendas para serem servidos como alimentação. Eu passei 5 dias offline. Na Coreia do Norte não existe internet, televisão só tem um canal, que é o canal estatal, que só passa notícias o tempo inteiro pró-regime. Não existe jornal. A população é completamente alienada, manipulada, é lavagem cerebral e o turista fica incomunicável. Os guias têm um telefone via satélite que, se tiver alguma emergência e com autorização dos nossos superiores, os guias coreanos, poderia haver uma comunicação. Mas eu fiquei 5 dias sem saber o que tinha acontecido no mundo. E eu fiquei imaginando como deve ser terrível para o norte-coreano médio viver num país que você não tem informações do que ocorre no mundo externo. Na Coreia do Norte não existe religião. É proibido, não há liberdade de culto, proibido proselitismo. A religião é o culto às personalidades dos Kim, nas 3 gerações. Eu vi vários casais de noivos, a mulher vestida de noiva, o homem de terno e gravata, indo no mausoléu dos Kim, ou indo na praça que tem as grandes estátuas de bronze dos líderes, pedir a bênção com reverência aos grandes líderes. Estamos aqui no lugar mais emblemático, as estátuas dos Kim. Portanto, meus amigos, podemos tirar algumas conclusões dessa minha viagem à Coreia do Norte. Aquilo que acontece a nível da nação norte-coreana é muito parecido com aquilo que ocorre em muitas relações familiares ou nas organizações. Assédio, controle coercitivo, pressão, manipulação. O impacto disso é sofrimento, angústia, medo, falta de desejo, perda da subjetividade. Tudo na Coreia do Norte é a coletividade. Nas paradas você não consegue identificar as pessoas, é sempre coletivo. Nas escolas todos iguaizinhos, de uma maneira mecanizada. A individualidade, a subjetividade é perdida num ambiente que somente o Estado tem a hegemonia e a cúpula do regime tem o poder absoluto sobre a vida ou a morte das pessoas. Quantas famílias são como a Coreia do Norte? Relações autocráticas, autoritárias, relações repressoras. Nós vemos os filhos neuróticos, angustiados, sem a capacidade de ter iniciativa sobre suas próprias vidas, manipulados e direcionados pelo desejo do outro. Essa experiência está sendo muito rica para mim. Um país que eu sempre quis conhecer, um país que tem uma tradição de ser muito fechado. Pra vocês terem ideia, só tem 50 turistas estrangeiros atualmente aqui na Coreia do Norte. Essa experiência é fantástica. Eu sempre quis conhecer. Muita gente criticando, achando que seria uma viagem muito arriscada. Eu também fiquei um pouco tenso, mas no final deu tudo certo e eu estou aqui. E consegui tirar algumas lições muito interessantes sobre o que nós podemos levar para as nossas vidas. Primeiro, nunca desista de um projeto. Se você deseja alguma coisa, vá atrás disso. Eu sempre quis ir para a Coreia do Norte. Eu fiquei 1 ano preparando essa viagem e graças a Deus deu tudo certo. Está sendo uma experiência fantástica de vida. Então, se você deseja alguma coisa, não desista, apesar de todos dizerem que é difícil, que é desnecessário ou que é um problema.
Segundo é que eu sempre quis conhecer com os meus olhos essa realidade. Eu nunca quis simplesmente esperar que os outros dissessem o que era a Coreia do Norte. Eu sempre quis conhecer por mim mesmo, ver como é a realidade do povo. Então, a outra conclusão que eu acho que você pode ter para a sua vida é: nunca veja a verdade a partir da perspectiva dos outros. Sempre procure saber a verdade a partir de sua própria perspectiva. Quantas organizações são coercitivas, tem um modelo de gestão que é altamente controlador, baseado em demissão, ameaças, assédio moral, assédio sexual. Quantas escolas não são tecnicistas, repressoras, castradoras, que inibem a criatividade e a iniciativa dos seus alunos, em nome de um programa, um conteúdo programático, um modelo curricular, uma hierarquia na relação professor e aluno de uma forma abusiva. O impacto disso na educação, nas organizações ou nas relações familiares é altamente destrutivo. Pessoas neuróticas, inseguras, amedrontadas e sem subjetividade expressa, reproduzindo um modelo esperado pelo outro. Eu consegui perceber isso na população da Coreia do Norte. Meus queridos, falta vida, falta brilho no olhar, falta expressividade no norte-coreano médio. E isso me mobilizou muito enquanto psicólogo. Eu percebi o que a repressão pode fazer na alma das pessoas. Que nós possamos aprender com essa lição para que não fiquemos reproduzindo modelos coercitivos nos vínculos que vamos estabelecer nas nossas vidas. Sem repressão, sem castração, sem assédio. Respeito, diálogo, escuta, autoridade, mas não autoritarismo. Respeito, mas não coerção, na escola, na empresa, nas relações familiares, para que nós possamos ter novas gerações de cidadãos que exerçam plenamente a sua liberdade, pensando no coletivo, mas sem anular o individual, sem uma cúpula que se beneficia dos recursos gerados por todos, mas que haja harmonia, equilíbrio e desenvolvimento compartilhado. Aprender com a Coreia do Norte é muito sinalizar o que nós não devemos fazer. E eu voltei transformado, voltei cada vez mais defensor da liberdade, do equilíbrio, do respeito aos direitos humanos, da transparência e da luta constante por uma vida plena e com dignidade. E como psicólogo, terapeuta, consultor, pai, marido, amigo, cidadão, eu espero poder contribuir nesse ciclo virtuoso de valorização da subjetividade. Respeito ao coletivo, valorizando o individual. Não é eu ou o outro, é eu e o outro. Não é nós ou eu, é o eu no nós. E nesse ciclo virtuoso que nós tenhamos liberdade, crescimento e desenvolvimento. Boa jornada!